O nosso projeto consiste na criação de uma startup que, por meio de uma plataforma virtual, servirá para a captação de clientes para compra, venda e locação de imóveis, atuando diretamente e exclusivamente no ramo imobiliário. A princípio, a nossa abrangência será aqui na cidade de Peruíbe, porém nós temos pretensões já em prática de expandir para outros municípios vizinhos. O nosso diferencial é que nós seremos um simplificador na procura de imóvel, não só na procura, mas também na divulgação por meio de corretoras, visto que em vários lugares, mas principalmente aqui em Peruíbe, há uma dificuldade muito grande na hora de divulgar e na hora de procurar imóveis, visto que corretores muitas vezes não utilizam as redes sociais da maneira correta, publicando avulsamente, aleatoriamente, em páginas como Facebook, páginas não, aplicativos de rede social, como o Facebook, Instagram e também no WhatsApp. Porém, de maneira muito avulsa, não alcançando o seu público. E aqui em Peruíbe é mais do Facebook mesmo. O nosso principal objetivo é maximizar os lucros das vendas das imobiliárias, fazer com que elas vendam mais, alcançando cada vez mais público, o seu público-alvo, facilitando a busca por clientes e também facilitando com que clientes possam encontrar a imobiliária com maior facilidade. Na metodologia, foi realizada uma pesquisa para obter informações de possíveis clientes, produtos, variedade do público-alvo, entre outros dados relacionados ao projeto. Foi utilizado a análise SWOT para avaliar e visibilizar o projeto. Feita a organização dos objetivos, como realizá-lo, diminuindo ou erradicando o risco de falha ou qual foi utilizado os dispositivos de administração, plano de marketing e plano financeiro. Para iniciar o projeto, foi estabelecido o estudo do ambiente da empresa, o ramo imobiliário. Após o estabelecimento do público-alvo, houve uma análise da concorrência, identificando o preço do produto e desenvolvendo a estratégia para sua divulgação. A estratégia as estratégias escolhidas para que o projeto chegasse até o consumidor final foi a utilização da internet, como anúncios de casas à venda ou parcerias com imobiliárias, utilizando de testes para comprovar a eficiência e qualidade do produto. A criação do site teve como inspiração empresas de vendas online para a definição do layout a Amazon, e utilizando o estudo das cores para definir as cores que realçam e chamam a atenção do público, tendo algo inteligente, confortável e que mostra confiança. Utilizando uma linguagem de programação modesta e intuitiva, com o melhor desempenho possível e simples de utilizar. Utilizando uma pesquisa quantitativa para obter dados referentes ao projeto e qualidade do produto, tendo uma resposta verbalizada, os dados foram interpretados corretamente. A necessidade de fazer uma pesquisa qualitativa vem do momento em que uma empresa quer lançar um novo produto no mercado e precisa da aprovação do público. É, no processo de criar algo inovador, foi utilizado um conceito base para isso, que foi, como um exemplo, a acessibilidade para todos, que é uma das metas do projeto. Além disso, a gente fez uma pesquisa de interesses do público-alvo. E também foi feita uma análise para saber se precisaríamos ter resultados imediatos ou não imediatos, que poderia ser de longo prazo, é, e identificar qual tipo de pesquisa que a gente necessitaria fazer, que seria ou a pesquisa aplicada ou a pesquisa pura. Os direitos do contrato foram estruturados com base na principiologia do direito contratual. Para fazer uma simulação de vendas, é necessário conhecer o produto e os concorrentes. E de acordo com Ballerini, também é necessário saber qual seria o melhor preço para se vender e comprar o produto. No ramo imobiliário, é muito comum ter diversas variações no preço do produto. Por quê? O preço vem diretamente ligado no estado da casa, no local onde no local onde a casa se localiza e diversas outras coisas. Então, isso é bem diversificado e pode também ter algumas complicações que podem interferir diretamente no preço da casa.
Para a Ballerini, é necessário fazer uma análise de custo-benefício e também fazer uma análise de fluxo de caixa, possibilitando simulações de cenários. De acordo com o artigo 481 e 853 do artigo civil brasileiro, pode-se encontrar diversas formas de contrato que necessitam diretamente do acordo das duas partes para concretizar um negócio jurídico plurilateral e bilateral, com um consenso de ambas as partes. O conceito de empreendedorismo pode ser descrito como a habilidade para criar e construir alguma coisa a partir de quase nada. Sendo assim, segundo Peter Drucker, um empreendedor é alguém que procura sempre a mudança, responde-lhe e explora como uma oportunidade, citando sua obra de 1985. Porém, esse conceito pode ser explicado de maneira diferente por Dornelas, que descreve sua preocupação da criação de pequenas empresas duradouras e, segundo isso, a necessidade de diminuir as taxas de mortalidade desses empreendimentos, utilizando o termo empreendedorismo para obter popularidade. Com isso, startups ou empresas em fases embrionárias apresentam uma possibilidade muito grande de crescer e inovar. E segundo o pensamento de Garbossa, as oportunidades estão presentes em praticamente todo o ciclo do negócio imobiliário, desde sua prospecção de áreas de incorporação até a sua área comercial de vendas, e é onde finalmente está presente a ocupação e uso do imóvel adquirido. Em prosseguimento, o ramo imobiliário tradicional vai deixar de existir, onde, por sua vez, novas maneiras de compra e venda vão dar início para novas inovações nesse ramo. Bem, de acordo com algumas pesquisas, a indicação é que 90% de todas as nossas interações com mídias se encontram dentro de telas, como por exemplo smartphones, televisões, laptops, computadores, etc. A própria utilização da internet cresceu mais de 30 vezes entre os anos de 2000 a 2014, ampliando muito o uso de mais de 4 horas diárias de cada pessoa, assim, usando as tecnologias envolvendo a mídia. A gente vai teremos um salto de 10 vezes do tráfego global até 2019, com mais de 11 bilhões de dispositivos móveis conectados. Quem disse foi a Cisco em 2014. Segundo Kotler, essa acaba por ser uma tendência que está afetando muito os consumidores globalmente, por conta de acordo com o Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, tem aproximadamente 3.131 corretores fiscalizados no ramo atualmente. No processo de vendas, está sendo utilizado cada vez mais aplicativos como ferramentas de marketing, plataformas de mídia e ERPs, sendo proposto assim muito mais agilidade no processo e rompendo com isso todas as nossas limitações, proporcionando uma boa maneira de vender imóveis, a utilizar da gestão digital, proporcionando uma nova maneira para completar as vendas, facilitando a captação de leads, etc. Nesse TCC, a gente está voltado para um tema de atendimento inicial de uma imobiliária. Ele seria um método de conectar assim, a imobiliária com os clientes. A gente teria esse começo, assim, essa primeira impressão. O projeto Solar ele usa anúncios de imóveis disponibilizados pelas próprias imobiliárias ou por captação dos próprios usuários, para que o lead, que é o possível comprador, o contato para o possível comprador, possa usar os filtros de preferência, encontrar o produto de escolha e por um bom preço. Assim ele vai conseguir entrar em contato com a imobiliária facilmente e efetuar a compra. Além disso, o projeto também auxilia na parte legal, a documentação, atendimento e na parte do atendimento final a gente vai deixar com os corretores. Aí a gente vai ficar mais com a parte inicial, apesar de auxiliar um pouco na parte legal. Com a utilização da pesquisa de campo que a gente fez recentemente, a gente fez uma breve análise do concorrente da concorrência para estipular várias necessidades que o público pode ter na reunião. Com meio do questionário que a gente espalhou, a gente analisou e 80% dos interrogados
responderam positivo para perguntas sobre a utilização do site para intermédio de compra e venda de um imóvel na região. Importante sendo ressaltar que os investidores, sejam eles empreendedores, incorporadores, construtores ou particulares, todos eles acabam buscando atingir algum benefício com o empreendimento projetado pelos mesmos. E antes de decidir, eles têm que fazer uma rigorosa avaliação, bem cuidadosa, para conseguir assegurar o que o projeto composto pode ser decente e efetivamente atingir todos os seus objetivos. Buscamos com nossa análise financeira definir qual vai ser o lucro da startup. Ela vai medir basicamente o desenvolvimento do projeto no quesito do lucro. A partir de várias pesquisas, reuniões que fizemos em grupo, a gente decidiu que o lucro financeiro do projeto solar vai vir do setor de captação, que é 10% do lucro total da imobiliária, que é 10% de 6% do valor total do imóvel. 6% vão para a imobiliária e desses 6% vão para a imobiliária, a gente fica com 10% deles. O CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, de cada região, e o COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, ficam responsáveis por fiscalizar todas as comissões de imobiliária, eles são os fiscais nessa parte. De acordo com isso, para imóveis urbanos, o percentual cobrado pelas imobiliárias em média de 6% de comissão. Esse é o artigo 722 e 729 do Código Civil. O nosso lucro, resumindo então, ele vai vir do quê? Vai vir da captação. Captação a gente vai basicamente ser essa liga entre a imobiliária e o cliente, a gente vai ficar com a parte de captação. É daí que vai vir o nosso lucro de 6% de um total de 10% de um total de 6%. No primeiro gráfico, podemos perceber que 30,8% de todos os 63 entrevistados apresentam interesse na compra ou locação de um imóvel no momento. E no segundo gráfico, podemos ver que muitos deles a grande maioria deles prefere a compra acima da locação temporária ou definitiva. No terceiro gráfico, vemos que 55% de todos os que estão à procura de imóvel relatam ter uma dificuldade média nesse processo. E com isso podemos perceber que a ajuda de um site seria muito boa para aqueles que estão à procura de imóvel. No quarto gráfico, podemos perceber que uma quantidade idêntica de dois grupos de pessoas ou apresentam dificuldades no processo de encontrar imóveis na Baixada Santista, ou dizem que conseguem realizar esse plano com facilidade. No quinto gráfico, vemos que muitas pessoas apresentam medo ou insegurança na hora de fechar um contrato de locação ou de compra de uma casa, simplesmente pelo medo do fato de que o inquilino ou o vendedor possa ser um total desconhecido. E com isso percebemos que a ajuda de um site especializado serviria como intermediário entre os dois para ajudar nessa questão. E no sexto gráfico, podemos ver que a maioria das pessoas que foram entrevistadas não estão à procura de imóveis, mas 30,8% dessas pessoas que estão interessadas apresentam grandes dificuldades nesse processo. No gráfico 7, pedimos para que cada um desses 63 entrevistados dessem uma nota de 1 a 5, na ideia da criação de um site que auxiliasse na hora da compra ou locação de um imóvel. 39 desses entrevistados deram nota 5. 16 dessas pessoas deram nota 4, 6 deram nota 3 e uma marcou a nota 2 e uma deu nota 1. O oitavo e último gráfico nos apresenta que 81% das pessoas usariam sim o nosso site e 19% dessas pessoas não usariam.